Em Kamen Rider Z, o Code Somnia não protege a humanidade dos pesadelos. Ele protege a humanidade da verdade. E talvez o mundo inteiro já esteja vivendo dentro de um sonho artificial. Sou Kalel Mendes e esse é o Galáxia dos Nerds. E no vídeo de hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais perturbadoras de Kamen Rider Z. Porque o Code Somnia não parece apenas uma tecnologia. Ele parece uma máquina criada para reescrever a própria humanidade. O horror de Zetz não começa nos monstros, começa no silêncio. As pessoas continuam vivendo, continuam sorrindo, continuam seguindo rotina, mesmo quando a realidade já começou a quebrar. E é isso que torna o Code Somnia assustador. Porque ele não elimina o caos, ele elimina a percepção do caos. As pessoas não esquecem apenas monstros. Elas esquecem medo, esquecem trauma, esquecem dor. E aos poucos, começam a esquecer a própria realidade. O sistema cria uma falsa paz, uma felicidade artificial, um mundo limpo demais para ser humano. E talvez essa seja a primeira pista de que algo está profundamente errado. Porque quando você olha mais fundo, o Code Somnia não parece um sistema de proteção. Parece um mecanismo de controle. Os Nightmares continuam existindo. Os ataques continuam acontecendo. As distorções continuam. Mas as pessoas não enxergam mais. E isso muda tudo. Porque o objetivo nunca foi destruir os monstros. Foi impedir que a humanidade percebesse eles. É uma anestesia coletiva, uma contenção psicológica, uma prisão invisível. E quanto mais o sistema funciona, menos humanas as pessoas parecem, porque emoções negativas também fazem parte da humanidade. Medo, dor, trauma, luto. Sem isso, o que sobra? Talvez o verdadeiro horror não seja morrer, mas viver sem perceber que você deixou de ser você. O Code Somnia cria felicidade, mas não felicidade real. É uma felicidade editada, controlada, programada. As pessoas parecem calmas, mas vazias, como NPCs emocionais. E isso transforma o mundo de Zetz em algo muito pior do que um apocalipse. Porque num apocalipse, as pessoas sabem quem estão sofrendo, mas aqui elas não percebem porque perderam a própria identidade. E é aqui que entra a teoria mais perturbadora. E se o Code Somnia estiver conectando todos os sonhos humanos em um único sistema? Não apenas monitorando, mas sincronizando, transformando bilhões de consciências em uma única percepção artificial. Isso explicaria por que o mundo inteiro reage igual, porque ninguém questiona, porque tudo parece estranhamente vazio, porque talvez a realidade já esteja sendo sustentada pelo próprio sistema. E se isso for verdade, então existe um problema. Se o Code Somnia cair, a realidade inteira pode cair junto. Os sonhos deixam de ser separados e começam a invadir o mundo físico. Pesadelos deixam de ser imaginários e viram a nova realidade. Mas existe outra coisa que o sistema não consegue controlar. As pessoas que ainda conseguem enxergar. Isso significa que o Code Somnia não é perfeito. Existem falhas, pontos cegos, humanos que resistem ao apagamento. E isso levanta uma pergunta assustadora. O que acontece com aqueles que lembram da verdade? Porque talvez o sistema não queira curá-los. Talvez queira eliminá-los. E é aqui que a tragédia de Baku começa. Porque quanto mais ele luta contra o sistema,
mais distante ele fica do resto da humanidade. Ele vê a verdade, mas ninguém mais vê. E talvez o único jeito de salvar o mundo seja se tornando parte do próprio sistema. Imagina isso: salvar a humanidade ao custo de ser esquecido por ela. Talvez Paco precise deletar a si mesmo da memória coletiva, virando apenas um fantasma dentro do sistema que ele jurou destruir. E talvez os Nightmares nunca tenham sido o verdadeiro problema, porque monstros podem ser derrotados, mas um mundo que escolhe esquecer a verdade talvez já esteja perdido. O Code Somnia promete paz, promete segurança, promete felicidade, mas talvez tudo isso seja apenas uma forma bonita de aprisionar a humanidade. E se o sistema realmente funcionar, talvez ninguém perceba que a humanidade acabou. Então me diz, o Code Somnia é uma proteção ou uma prisão? Se esse vídeo te fez enxergar os Zeds de outra forma, já deixou o like. Se inscreva no Galáxia dos Nerds, porque aqui a gente não apenas assiste, a gente revela o que está escondido. Um forte abraço e até o próximo vídeo.